tarde, bom dia, boa noite! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Hoje a gente vai falar sobre um tema importantíssimo para a educação, que é a afetividade na aprendizagem. Se você está se perguntando por que seu filho não está indo bem na escola, ou por que ele está com tanta dificuldade de querer ir até a escola, coisas desse tipo, assista esse vídeo que eu vou te contar um pouco sobre isso e sobre como o afeto é tão importante para a aprendizagem. Na pedagogia, a gente tem alguns teóricos, por exemplo, Vygotsky e Vallon, que contam muito para nós sobre a afetividade e como ela influencia no desenvolvimento da criança. O Vygotsky ele conta um pouco sobre como o ser humano é geneticamente social. Ou seja, a gente só se desenvolve através do outro. E o Vallon ele vai aprofundar dizendo que a gente tem fases do desenvolvimento em que a gente conecta-se ou mais pela cognição, ou seja, a gente gosta do desafio intelectual que aquela pessoa nos proporciona, ou a gente se conecta muito mais pela emoção. Ou seja, se a pessoa desperta em nós um sentimento bom, segurança, se o professor, nesse caso, nos cativa de uma maneira positiva. E isso vai mudar completamente o desenvolvimento da criança. Por quê? Na infância, a criança conecta-se principalmente pelas emoções, pela afetividade. O bebê, por exemplo, é totalmente tato, carinho, conforto. Ele precisa desse estímulo sensorial, ele precisa sentir que o professor ou o berçarista está dando esse carinho para ele, esse suporte físico. A criança, ela se conecta emocionalmente ao professor que fala calmo, que demonstra tranquilidade, que tem paciência, que tem esse carinho no lidar, com a dificuldade da criança. Às vezes a criança não está indo bem numa atividade ou está fazendo uma super bagunça na sala. Você tem que trazer isso de uma maneira tenra, cuidadosa, tipo, Poxa, Gabriel, você precisa tomar cuidado, deixa eu te ajudar a organizar isso, vamos fazer melhor da próxima vez. Tem que ter esse carinho. Tem pesquisas que falam que a criança, ela sente até o tom de voz do professor. Então, até a forma como você vai falar vai influenciar na criança, vai fazer ela te perceber de uma maneira boa ou ruim, E isso vai mudar a aprendizagem dela. Por quê? Quando a gente está se sentindo seguro, confortável e bem, a gente se abre para novas possibilidades. O nosso cérebro ele fica relaxado para poder aprender coisas novas. Então, inclusive desafios. A gente se sente estimulado, motivado. Nossa, esse professor é tão legal. Eu odeio a disciplina dele, mas eu vou me esforçar para entender porque ele é muito legal. E isso na criança também. Nossa, essa atividade eu não consigo, mas o professor está sendo tão bonzinho comigo que eu vou tentar mais um pouquinho. E é isso que vai desenvolver bem uma criança. A gente percebe que quando a sala não é emocionalmente boa, um clima bom, a criança ela se retém, ela fica mais quieta, ela fica mais tímida, ela fica menos disposta, menos apta à aprendizagem, ela se recolhe, ela se retrai, ela faz um movimento de retração, ao invés de abrir, de se expandir. E isso prejudica a aprendizagem porque ela vai bloquear, tanto com o professor quanto com os colegas em sala. Se a criança tem alguma dificuldade social com quem está ali, porque o professor não está também ajudando nessa mediação, ela não vai querer ir para a escola, ela não vai se sentir bem. E isso também vai influenciar na aprendizagem dela. Por exemplo, se você adulto está num lugar, numa sala de aula, em que você tem muitas inimizades, digamos assim, e você não vai se sentir confortável, então você não vai focar 100% naquilo que o professor está falando, você vai ficar meio tenso com quem está ao seu redor. E isso acontece muito com a criança, muito mais até do que com o adulto. O adulto ele tem ele já tem uma desenvoltura melhor para lidar e a criança ainda não. Então, se o seu filho tá nessa, de mamãe, eu não quero ir pra escola
aula hoje, ou tá muito difícil aprender isso, tenta investigar com ele qual que é o relacionamento que ele tem com o professor e com os colegas. Porque o professor, ele também é responsável pelo clima da sala. Chocante, né? Parece que não, mas sim. Porque a forma como ele se relaciona com os alunos vai fazer com que as crianças entendam que é a forma que elas têm que se relacionar umas com as outras. Porque a criança é muita modelagem. O que eu quero dizer com modelagem? Exemplo. Então, se você está modelando um comportamento calmo, gostoso, tranquilo, ela tende a pegar isso de exemplo, né? E usar umas com as outras. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, você, professor, com a sua postura, com o seu jeito de falar, né? Eu sei que, assim, às vezes é muito difícil, às vezes a gente tá num dia péssimo, você foi dar aula, tua comida queimou, seu cachorro tá doente, seu marido ou sua esposa brigou com você, né? Tem uma louça de 30 quilômetros lá na sua pia e você tá assim... Nossa, que dia freaking out, né? Surtando. Mas assim, apesar desses dias onde você tá muito exausto e às vezes você não tá emocionalmente bem para dar esse carinho, o simples fato de você não tratar mal, de você não demonstrar uma irritação, né? Porque a criança sente a nossa irritação, já muda muita coisa. Então, assim, às vezes você não tá muito, ai meu amorzinho, você tá mais introspectivo. Mas tenta limitar ali a sua introspecção para ela não se tornar uma raiva, uma explosão em cima das crianças, porque isso vai mudar muito para pior o andamento da sua sala. A mesma coisa sobre pais e mães. Para vocês cultivarem os seus filhos, para vocês praticarem a disciplina positiva na casa de vocês, é importantíssimo que vocês controlem esses ímpetos também, que vocês consigam trazer a criança emocionalmente para o lado de vocês, nesse estímulo afetivo. E não é assim, trazer para o lado de vocês não é comprando coisas, tá? Não é enchendo o seu filho de presentes. Não, é tendo paciência no falar, sabendo ter essa maturidade, sabe? Às vezes a criança tá numa super crise, você tá lá com o seu saco na lua, o simples fato de você... Ai, fulano, vamos conversar... Isso não foi legal, a gente tem que achar um jeito melhor de tratar com isso, de lidar com isso. Joga um pouco para a criança, entende? Ela também vai te ajudar a achar soluções para esse problema. E você não vai ficar tão irritado e não vai demonstrar tanta irritação. Porque, infelizmente, ou felizmente, quando a gente explode, né? Quando a gente não controla esses ímpetos de raiva ou de saco cheio, a gente acaba bloqueando a criança. Então, assim, ou ela fica menos receptiva, na escola ela não vai tão bem, ela deixa de aprender algumas coisas importantes. Então, por isso que é muito importante esse trato, esse lidar com a criança. Então, eu espero que eu tenha esclarecido para vocês um pouco de como a afetividade influencia na aprendizagem. Se vocês tiverem alguma dúvida ou quiserem aprofundar no assunto, entrem em contato com a gente e até o próximo vídeo. Um beijo, fiquem com Deus!